noite, família. Só para explicar melhor, essa semana o pastor Renato Vargens, ele conversando comigo no Facebook, ele está com um probleminha que ele pediu para resolver. Na realidade, ele abriu até um spread para a gente poder... Olha, irmão, se for causar algum transtorno, eu vou mesmo assim. Mas eu acho que não é problema a gente ter liberado ele para resolver o problema dele. Amém? Deus vai falar de qualquer maneira. A igreja, e eu falei isso com ele, a nossa igreja é madura ao ponto de entender isso. Ele mesmo já falou, olha, eu não quero deixar para muito longe, não. Já deixa marcado para o dia 12 de setembro. É um homem que vai vir para nos abençoar, amém? Mas vamos ser abençoados. Você pode curvar a sua cabeça para poder estar orando junto comigo? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, aqui estamos, Senhor, para escutar da Tua palavra, Senhor, aquilo que Tu colocaste no meu coração, mas eu tenho plena convicção de que veio de Ti, Senhor. Senhor, eu me esvazio agora, eu me escondo atrás da Tua cruz, porque importa que ela possa resplandecer, Senhor, que ela possa aparecer, que eu diminua e que a Tua palavra, que Tu cresças, ó Pai, nessa hora, para falar conosco aquilo que está no Teu coração, para o coração da Tua igreja, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e, Senhor, fala aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria te convidar que você pudesse já abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 12 a 16. Filipenses, capítulo 4, versículos 12 a 16. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Até aqui. Irmãos, aqui a gente vê Paulo falando sobre necessidades particulares deles, necessidades que ele passou e necessidades que uma igreja esteve à frente. Na realidade, necessidades que Deus usou alguém para abençoá-lo. Necessidades aqui dele, as necessidades dele aqui foram necessidades alimentares, foram necessidades, seja monetária, para algum tipo de deslocamento, para algum tipo de estada, ou até para poder comprar comida. Mas as pessoas se apresentam diante de Jesus para adorá-lo, para ouvir a sua orientação e também para pedir coisas que precisam, para apresentar as suas necessidades. Mas apresentar as necessidades não deve ser o nosso principal motivo para estar diante de Jesus. É sim um dos motivos. É sim um dos motivos. Mas o nosso principal motivo para estar diante de Cristo é adorá-lo, é louvá-lo, é engrandecer o nome dele. Amém? Mas a gente não pode deixar de pautar, se é assim que a gente pode falar, a gente não pode deixar de pautar Jesus sobre as nossas necessidades. E as necessidades que nós temos são as mais variadas possíveis. Cada pessoa tem um tipo de necessidade. Eu aprendi que eu não devo ficar reclamando dos meus problemas do dia a dia, do que eu passo no dia a dia. Por quê? Porque sempre tem alguém que passa por coisas muito piores do que eu passo.
Irmãos, se você for começar a procurar, você vai ver irmãos que passam por coisas muito piores do que você passa. Graças a Deus que nós vivemos num país onde há liberdade de culto. Enquanto há pessoas que lá na Ásia, que lá em países da África, não têm essa liberdade. Há pouco tempo agora saiu no jornal, acho que foram 40 jovens que vieram para a JMJ, que pediram asilo aqui no Brasil. Porque lá, nos países da África onde eles moram, onde eles residem, eles não podem cultuar a Deus. Eles são cristãos, eles acreditam em Cristo também. São católicos, mas acreditam em Cristo. Qual é a tua necessidade hoje? Eu gosto de colocar perguntas para que você mesmo se responda. Jesus responde a cada uma das ações que nós temos. Seja a nossa adoração, seja o nosso louvor, seja as nossas petições. Ele responde à adoração, à orientação, responde a tudo. Tudo no seu devido tempo. Jesus tem o tempo dele. Eu já falei aqui outras vezes que Jesus, nós vivemos no Cronos, ele vive no Kairos. E são tempos que são totalmente diferentes. Será que você consegue compreender o tempo de Deus para a tua vida, para a tua necessidade? Eu separei algumas necessidades aqui que vêm bem a calhar para algumas coisas que a gente vive. Eu separei 6 necessidades aqui. Eu queria te convidar que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo 40. É a famosa passagem do leproso. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e aproximou-se dele um leproso, que rogou-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. Queridos, a necessidade do leproso, ali naquela hora, era ser curado. O leproso, ele precisava de cura. Lepra naquela época era uma doença das piores possíveis. Hoje, o que a gente conhece como lepra, nós chamamos de hanseníase. E hoje, se detectada logo no início, a hanseníase tem cura. Mas naquela época não. Naquela época era bem diferente. A sua lepra o impedia de ser uma pessoa normal. Ele vivia afastado da família, dos amigos, do trabalho. Você sabe por quê? Porque o leproso era tido como uma pessoa impura. Era tido como um pecador. Na realidade, o leproso, ele era tido como uma pessoa, sabe aquela pessoa que é afastada de qualquer coisa? Assim era tido o leproso. O leproso, ele não conseguia nem entrar na cidade, ele ficava nas cercanias. Por quê? Porque as pessoas ficavam com medo também dele contaminar. E se ele tentasse se aproximar, ele era apedrejado. Então você imagina o que era a cabeça de uma pessoa leprosa naquela época. Se Jesus perguntasse para ele naquela hora, qual era a primeira coisa que viria à cabeça dele para ele poder pedir a Jesus? Não, eu quero ser curado. Porque, irmão, passar fome é o de menos. Não trabalhar é o de menos. Ser excluído da sociedade é muito pior. Lepra é toda situação que causa deformidade no caráter, na espiritualidade e até no corpo físico. A lepra, hoje em dia, a gente pode considerar como isso. É engraçado como o povo está sendo contaminado. Eu hoje vim para cá e o meu rádio, ele toca 2 coisas. Ou ele fica na CBN, ou eu boto um CD para escutar.
E eu vindo para cá, eu fiquei sabendo que a população do Brasil ela vai crescer até 2042. A partir de 2042 ela começa a cair. Não vai ter mais crescimento da população. Você sabe por quê? Porque as famílias estão acabando. Isso foi o que a reportagem falou. As famílias estão acabando. E as famílias que existem hoje, que resistem a esse mal da sociedade, elas estão tendo poucos filhos. No máximo, uma família que resolveu crescer um pouco está tendo 2 filhos. Eu não estou fazendo apologia à fertilidade, à fertilização, a que nós cresçamos a família. Eu estou querendo que você entenda que a família está acabando. Foi assim que a reportagem disse. E isso é uma lepra na nossa sociedade hoje em dia. Isso é para a gente ligar as nossas antenas e ficar antenados sobre o que está acontecendo hoje. Porque é muito legal. Eu estava conversando com a minha esposa. Hoje eu fiquei sabendo ontem pelo Facebook, por uma das páginas que eu curti do Facebook, que agora existe uma página de encontro de casais evangélicos. Encontro de casais evangélicos. Você acha que isso vai parar aonde? É uma lepra. É uma lepra. E que a necessidade para ela é ser curada. A lepra hoje pode significar a sua necessidade de deixar algo errado, mas não conseguir a sua impureza. Aquele leproso, ele não tinha, de repente ele não tinha, a Bíblia não relata de nada de errado que ele fez no passado, mas fala que ele tinha lepra. E fala que a única oportunidade que ele teve para se curar, ele aproveitou. A única oportunidade que ele teve. A sua necessidade de se limpar de uma impureza. Então aproveite, porque Jesus está te dando chance hoje. Salmos 51, de 1 a 2. Você não precisa abrir não. Salmos 51, de 1 a 2, fala sobre Davi. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi tinha pecado, e o seu pecado o influenciava dia a dia. A Bíblia diz que os nossos ossos envelhecem enquanto não se confessa e deixa o pecado. Você já leu esse salmo? Esse versículo do salmo que diz? Vamos lá, esse eu queria que você abrisse. Salmo 32, versículo 3. Porque isso daqui é primordial hoje em dia. Salmos, livro de Salmo, capítulo 32, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Em outra versão diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Querido Davi, essa parte é justo quando Davi peca com Betseba. E Davi peca. Você entende por que Davi era segundo o coração de Deus? Davi era um homem pecador. Era daquele pecador quanto mais. Cada vez ele vacilava mais. Mas Davi tinha uma coisa que o diferenciava de todos os outros homens daquela época. Todas as vezes que ele pecava, ele se ajoelhava e se arrependia. E falava assim: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Senhor, eu não podia ter feito isso. Senhor, por que eu fiz aquilo? Senhor, me perdoa. Davi errava, mas Davi buscava se consertar com Deus.
Davi reconheceu o seu erro, percebeu que precisava de misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Ele percebeu que sem a ação de Deus, ele não conseguiria ir em frente. Davi tinha uma necessidade, era de ser perdoado. Davi tinha uma necessidade de ser perdoado, e eu acrescento, Davi também teve que perdoar. Qual é a sua necessidade hoje? É perdão ou liberar perdão? Porque às vezes a gente para e fica pensando assim, mas espera aí, mas eu não fiz nada com ele. Por que eu tenho que pedir perdão? Porque o servo de Deus é você. Quantas vezes nós temos que engolir sapos em prol da obra de Deus? Quantas vezes você teve que falar assim, Senhor, eu estou certo, mas eu vou me humilhar, porque a tua obra não pode parar. Deixa falar o que quiserem falar de você. Você fez a sua parte, você pediu perdão, você liberou o perdão, você chegou lá e falou assim, olha só, você me desculpa, não era assim que tinha que ser feito, vamos fazer de novo? Irmãos, a sua parte está feita. Deus olhou isso. Quantos estavam aqui no domingo quando eu falei sobre o olhar de Deus está sobre você? Deus olha para você nessa hora. Deus olha para você nessa hora. Deus olhava para Davi. E todas as vezes, Davi não era nenhum santo. Davi era um pecador como todos nós somos hoje em dia. Nós pecamos hoje em dia. Às vezes nós pecamos ao acordar. Nós pecamos sem sentir. Mas Davi, todas as vezes em que ele se lembrava do pecado, ele pedia perdão. Ele se arrependia e voltava atrás. Mas nenhum valente houve como Davi. Porque ninguém vai lutar contra um gigante de 2,90 metros, com 6 pedrinhas, confiando de que Deus vai abençoar. Seja sincero, irmão, você faria isso hoje? Você lutaria com um gigante desse tamanho? Pois eu vou te dizer, o gigante que se levanta na tua vida vai cair, porque Deus vai te dar condições de ser ousado, como Davi foi. Esqueça-se de tudo aquilo que você acha que você é, porque o olhar de Deus que está sobre você não diz nada disso sobre você. Lembra quando Deus estava falando com o diabo que falou sobre Jó? O que ele falou? Viste meu servo, bom e fiel. Irmãos, ser crente hoje em dia é muito difícil. Porque falar que é cristão hoje em dia é a moda. Outro dia eu estava vendo a reportagem de uma menina que ela é ring girl e vai posar nua. E é evangélica. Pelo menos se diz evangélica. Irmão, deixa eu abrir meu coração para você. Eu sou ainda como a galera da antiga. Eu não aceito as coisas do mundo dentro da igreja. Eu não aceito as modernidades do mundo, esses avanços do mundo. Não, eu sou evangélica, eu vou posar nua. Irmãos, não é comigo. Eu não aceito isso. Eu acho que isso não tem nada a ver com o evangelho. Porque o evangelho, quando ele é pregado, é para mudança de vida. É para mudança de vida. A pessoa, quando entra por aquela porta, ela entra totalmente imperfeita. Ela entra cheia de pecado. Ela entra cheia de erro. Mas Jesus vai assim, ó. Muda aqui. Agora olha só, muda isso daqui. Você não foi chamado para ser carrancudo. Você foi chamado para ter um sorriso no rosto. Você sabe por quê? Porque lá, há mais de 2000 anos atrás, morreu alguém por você,
que te deu acesso ao trono do Pai. Porque antigamente você não podia estar aqui louvando como você louva, para poder ter acesso direto a Deus. Você não podia fazer isso. Hoje, com a morte de Jesus lá na cruz do Calvário, o véu se rasgou. Isso não é mais privilégio só dos sacerdotes, só daqueles que são separados. Você foi separado do mundo. Você foi escolhido para poder estar direto, antenado, direto com o trono do Pai. Para que ficar de cara fechada? Você tem que estar sorrindo, porque você tem acesso a algo que o mundo não tem. Eu falei sobre uma pessoa na minha pregação de domingo, eu queria retornar a falar sobre ele. Eu queria falar sobre Pedro. Pedro também tinha uma necessidade. Pedro se viu numa necessidade de pedir ajuda a Jesus. Diz assim em Mateus 14, de 29 a 30. Diz assim: venha, respondeu ele. Isso é quando Jesus está no barquinho e quando os discípulos estavam no barco e que avistam lá no final a um homem andando sobre a água e eles olham um fantasma. Lembra dessa passagem? É um fantasma lá. E aí eles começam, não, é Jesus. E Pedro fala o que para ele? Senhor, disse Pedro, se tu mandar-me ir a teu encontro por sobre as águas. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E diz Jesus, venha. Então Pedro saiu do barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou, Senhor, salva-me! Pedro tinha uma necessidade emergencial. Pedro tinha necessidade de ser salvo naquele momento. Sabe quando você está passando por algum momento em que você começa a fraquejar pela tua fé? Sabe quando você fala assim, eu não vou conseguir mais. É muita lambada uma atrás da outra. Eu não estou mais aguentando. Irmão, Pedro ia morrer. Imagina se Pedro afunda ali. E eu te digo mais, Pedro era pescador. Eu não sei por que ele tinha medo da água. Mas quando ele começou a vacilar, ele, Senhor, eu estou afundando, me ajuda. Jesus escutou ao clamor dele. Pedro teve uma necessidade emergencial. Eu não sei o que você está passando hoje. Mas sabe aquele Jesus que lá atrás falou para Pedro assim, ô homem de pequena fé, vem cá, deixa eu te levantar. É o mesmo que quer te levantar hoje. Sabe quando o pastor fez o chamado para poder ir para o monte? É porque ele quer levantar esses Pedros que estão caídos. O monte não tem nada de místico, mas é um lugar que nós vamos ficar separados. Não vamos atrapalhar ninguém. Vamos estar junto com um monte de povo lá. Um monte de povo que vai morar junto com a gente lá no céu. Pedro, é interessante. Engraçado que quando eu estava fazendo a pregação de domingo, eu notei uma coisa. Pedro, esse tempo todo que Pedro andou com Jesus, Pedro não era convertido. Eu não sei se você parou para perceber isso. Porque Jesus, quando vai falar com Pedro, Jesus fala assim, quando você se converter, você vai ajudar a muitos. Irmãos, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão andando de mão dada com a gente, mas que ainda não se converteram. Qual é a tua necessidade hoje? Pedro tinha uma necessidade emergencial. A sua necessidade é emergencial. A sua necessidade é algo que não pode, Senhor, não pode, não tem como. Eu já tive várias
necessidades emergenciais. Mas sabe o que acontece? Às vezes Deus te responde de uma maneira diferente. Deus fala assim, espera aí, essa sua necessidade não é tão emergencial do que essa daqui, e nem do que essa. Pedro, ele classificou aquilo como uma necessidade. E por mais que ele soubesse nadar, e Jesus sabia disso, dificilmente você vai ver um pescador de barco, pescador embarcado que não saiba nadar. Por que ele ficou com medo então? Porque uma classificação que nós fazemos de emergencialidade pode não ser o emergencial para Deus. Mas se você vira para o Senhor e fala assim, Senhor, eu preciso disso. Mas se você fala de coração, o Senhor vai virar para você e vai falar assim, olha só, vamos fazer o seguinte, antes disso daqui, vamos acertar isso, vamos acertar aquilo, e vamos acertar isso daqui porque eu quero você como bênção na minha casa. Eu quero você abençoando vidas. Eu quero você sendo uma bênção, mas uma bênção tão grande que eu possa virar e falar como eu falei para Jó. Ô diabo, tá vendo ali? Meu servo bom e fiel. Ah, então deixa eu tocar. Não, aquilo ali foi para Jó. Você agora fica para lá. Ah, mas eu vou tentar. Ô filho, você pode tentar, mas encostar nele você não pode. Irmãos, qual é a sua necessidade hoje? Você tem a mesma necessidade de Pedro? Por mais que você saiba fazer, saiba sair da situação, você precisa da intervenção de Jesus? Mateus 15, 22. Mais outro tipo de necessidade. Mateus 15, 22 diz assim, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. A mulher cananeia pediu ajuda para a filha. Ela identificou que o espírito que estava atuando na filha tinha uma só solução. Jesus. Ela pediu ajuda para os outros, para a sua filha. E Jesus a atendeu imediatamente, mesmo de longe. Aquela mulher, ela não estava buscando nada para ela. Ali, ela não estava pensando nela. Não, olha só, eu vou pedir isso daqui porque eu vou ganhar aquilo dali, vou fazer. Ela não estava pensando nela. Como toda mãe, ela estava pensando no filho. Como, vou pegar o gancho, como toda Débora, ela estava pensando no filho. No caso dela, na filha. Jesus demorou a atendê-la? Não. Jesus a atendeu imediatamente. Jesus não precisou ir lá, não. Jesus atendeu dali mesmo. Às vezes, a gente imagina uma coisa, a gente pede, a gente quer alguma coisa e fala assim, mas o Senhor vai ter que fazer isso. Quando o Senhor vira para você e fala assim, eu não preciso fazer isso, meu filho. Vai lá que já está resolvido. Quantas vezes você já entregou uma situação na mão de Deus, em que você falava assim, Senhor, não tem como, eu não consigo mais resolver. E você vai pela fé de novo lá. E aí a pessoa vira para você e fala assim, já está resolvido. Já foi resolvido. Não, isso daí já está resolvido, meu filho. Não precisa mais de você se preocupar com isso. Vai se preocupar com outras coisas, com isso não. Marcos 10, 51. Vou pegar um gancho na pregação do pastor Anderson. Lembra quando ele falou do cego?
Do cego que podia ver, do cego que enxergava. Marcos 10, 51. Bartimeu escutou que Jesus estava passando. Ele era, pegando o gancho mesmo, ele era um cego visionário. Diz assim a palavra de Deus: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. A necessidade do cego era de saúde. Era uma só. Ele precisava ser curado. A sua saúde estava debilitada. Ele não via mais. E sabe quando às vezes você fica cego espiritualmente? Há quanto tempo você não enxerga mais as coisas espirituais como tem que enxergar? Há quanto tempo você deixou de enxergar como você enxergava espiritualmente? Ou, será que você é cego de nascença? Não, Márcio, eu nunca tive essa intimidade com Deus de ter uma visão espiritual. Mas eu quero buscar isso. Eu quero ter essa intimidade com Deus. Eu quero estar diante de Deus. Eu quero poder enxergar além. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Quem não é cego espiritual sabe muito bem onde pisa. Quem não é cego espiritual sabe muito bem a quem acompanha. Quem não é cego espiritual sabe a quem está dando a mão. Porque você pode estar dando a mão a quem não deve. Você pode estar seguindo a quem não pode. Você pode estar acompanhando a quem vai te levar para o inferno. Deixa cair essas escamas que tem no teu olho, que te impedem de ver, de ter a visão espiritual. E não há nada de místico nisso, não. Ter visão espiritual é ter intimidade com Deus, a tal ponto em que você tem discernimento das coisas. Porque Deus fala contigo. A cada momento, a cada hora, Deus fala contigo. Tudo o que você tem que fazer, tudo o que você não deve fazer, tudo o que você pode fazer. Então só fique enganado quem quer. Só se engana a quem quer. Eu queria te dar só mais um exemplo de necessidade. Vamos lá. Mesmo livro de Marcos, volta algumas páginas para o capítulo 5. A partir do versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Irmãos, aqui a gente está falando sobre aquela mulher com fluxo de sangue. Você imagina o que é para uma mulher como aquela sofrer por mais de 10 anos com a mesma doença? Aquela mulher, ela tinha uma doença que o livro de Levítico trata o fluxo sanguíneo da mulher como uma coisa, a torna impura. Naquela época, a mulher que estava naquele período, ela era impura. Mas será que aquilo dali nunca foi pensado como doença? Imagina como é para uma mulher estar longe da sociedade. Ela não tinha lepra. Ela era uma mulher normal. Ela só tinha um problema, que era aquele fluxo de sangue.
há mais de 10 anos. E as pessoas, quando sabiam daquilo, chegavam para longe dela, a achavam impura. Ela era imunda, impura, e todos se afastavam da sua presença. Não podemos imaginar o tamanho do seu sofrimento, pois para ela não havia mais cura para esse tão grande mal. Não tinha cura. Hoje em dia, os médicos têm cura para a maioria das doenças. Para essa doença dela, os médicos têm cura hoje em dia. Mas para aquela época, não se imaginava numa cura. Sabe quando você tem algo na tua vida que você não imagina como vai mudar? Aquela mulher tinha isso na vida dela. Ela não imaginava como mudaria aquilo na sua vida. Até que ela escutou falar de uma pessoa, de um nazareno, que curava. E o que diz aqui a Bíblia? Diz assim no versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Você já leu o que disse no próximo versículo? Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Você já parou para ver a fé que aquela mulher teve? Para te provar que não foi só Davi que tinha fé, mas aquela mulher, ela tinha fé. E ela tocou. Só tocou no manto de Jesus. Com fé. Irmãos, deixa eu passar isso daqui para o nosso dia a dia. Qual é o seu problema? Qual a sua necessidade? O que você precisa? Que você, em tocando no manto, não se resolva. Mas olha só, bota uma coisa na sua cabeça. Para tocar no manto, tem que estar perto. Para tocar no manto, tem que desafiar uma multidão. Para tocar no manto, tem que ter fé. Porque sem fé, não tem como. Porque sem fé, não dá. Porque sem fé, você não vai a lugar nenhum. Se você não crer que o teu Deus, que o meu Deus, que o nosso Deus é possível para fazer qualquer coisa, irmãos, eu vou te dizer uma coisa: o possível eu faço, o impossível é com Deus. Eu aprendi uma coisa que eu coloco em prática até hoje. Eu não deixo para que Deus faça o que eu tenho que fazer, mas eu também não tento fazer o que Ele tem que fazer. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Porque Ele é o único que é onipresente, onisciente e onipotente para fazer qualquer coisa que estiver na vontade dEle. Os que estavam aqui lembram quando eu falei de que Jesus estava olhando por você? Quando Jesus olhava para dentro de você, Ele via a tua vida inteira. O que Jesus falou logo depois que ela tocou nele? Nesse mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou.
Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãos, se você toca na orla, Ele não vai te deixar passar em branco. Ele quer saber, Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Você não tocou na orla do manto dele? Você não quis ser curado? Então, aproveite e fale com Ele. Aproveite e fale com Ele. Eu citei alguns exemplos aqui e podia citar vários outros, porque a Bíblia é rica em exemplos. Qual é a sua necessidade hoje? Necessidades todos nós temos. Das mais diferentes possíveis. Mas e a sua? Qual é a sua em específico? Não, Márcio, olha, só eu e Deus. É só você e Deus mesmo, irmão. É só você e Deus mesmo, irmã. Sabe por quê? Porque eu aqui só falo o que vem dele. Mas quem age é Ele. Quem vai fazer algo na sua vida é Ele. Quem vai mexer com a sua vida toda é Ele. Quem vai fazer acontecer na sua vida é Ele. Mas como eu sempre falo, o primeiro passo nunca é Ele que dá. O que você precisa hoje? Você precisa mudar a sua vida? Você precisa de um socorro emergencial? Do que você necessita hoje? Eu queria concluir dizendo que nós não servimos a Jesus somente pelo que Ele pode fazer por nós, mas Ele tem poder para executar milagres. Em que área da sua vida você precisa de um milagre? Qual necessidade você quer que Jesus traga para a sua vida hoje? Não adianta Jesus falar contigo e você simplesmente jogar para escanteio. Não adianta isso. Não adianta. Senhor, Tu me deste essa oportunidade hoje. E eu vou pegar e vou segurar. Eu hoje vou mudar de vida. Eu hoje, Senhor, eu quero estar diferente, eu quero ter visão espiritual. Senhor, eu quero estar dentro do que Tu queres para a minha vida. O que é necessário para você hoje? É mudança de vida? É estar mais próximo de Deus? Porque para muita gente, irmãos, estar mais próximo de Deus é tudo o que eles queriam. Eu assisti alguns vídeos essa semana que cortaram meu coração. Eu vi cristãos apanhando. Eu vi um cristão sendo incendiado. Eu vi coisas horríveis que acontecem com os nossos irmãos lá em outros países. E nós vivemos uma vida tão boa aqui. Nós não temos terroristas aqui. Nós não temos aqui perseguição religiosa escancarada. E qual é a sua posição? Você prefere ficar sentado na cadeira? Você prefere... Não, olha só, ainda não chegou a minha hora. Nunca chega a hora. A hora nunca chega. Principalmente para quem está numa posição cômoda. A hora nunca chega. Tua hora chegou. A hora da tua mudança chegou. A hora de Deus agir na tua vida chegou. A hora de Deus entrar com poder e glória na tua vida chegou. Mas Ele não faz isso se você não abrir o seu coração. Ele não faz isso se você não se mostrar puro para Ele.
Ele não vai abrir o seu peito, arrombar a porta do teu coração. Eu queria fazer um convite para você. Queria primeiro te convidar a curvar a sua cabeça agora. Eu vou estar orando aqui. Eu não quero ninguém se expondo, ninguém expondo a sua vida, porque tem muita gente que às vezes não toma um passo na frente, com medo com a vergonha, pensando no que as pessoas vão falar de mim, o que as pessoas vão falar da minha atitude, o que as pessoas vão pensar que eu sou, só por causa de um passo de decisão. Mas se essa palavra falou ao teu coração, eu queria que você colocasse, somente se essa palavra falou ao teu coração, que você colocasse a mão no teu coração. Eu não quero ver, eu não me interessa saber quem está colocando, quantos estão colocando, porque isso é um direcionamento de Deus. Deus falou ao meu coração isso e eu faço o que Deus coloca no meu coração. Eu queria fazer uma oração por você. Que você continuasse com a sua cabeça curvada. Senhor, aqui estão não sei quantas pessoas. E a mim, Senhor, não interessa isso, porque interessa é o teu reino. Interessa a ti, Senhor, aquelas pessoas que hoje estão abrindo o seu coração para que tu possas entrar, Senhor, para mudança de vida. Para resolver necessidades, sim, mas para resolver necessidades, às vezes, de mudança de vida, Senhor. Senhor, não importa para nós crescermos na Tua obra desordenadamente, não importa para nós que aconteçam coisas maravilhosas na Tua obra, se nós não estamos de acordo com o que a Tua palavra diz, Senhor. Senhor, que nós possamos primeiro nos consertar por dentro, Senhor. Senhor, aqui tem pessoas que estão colocando a mão no coração porque necessitam de Ti, assim como Pedro necessitou, Senhor. São pessoas que precisam de um socorro emergencial, Senhor. Elas sabem o que podem fazer, sabem que podem sair daquela situação, mas, Senhor, assim como Pedro, ficam com medo, Senhor. Que Tu possas, Senhor, estender a mão assim como Jesus estendeu a mão para Pedro, Senhor. Ou então são pessoas aqui, assim como o cego Bartimeu, que não enxergam, não têm uma visão do Teu reino, Senhor, mas estão aqui colocando a mão no coração para se render ao Teu reino, para falar: Senhor, eu quero ver o Teu reino, eu quero estar no Teu reino, eu quero, Senhor, servir ao Teu reino. Senhor, Tu sabes os corações que aqui estão. Quantos Davis não tem aqui, Senhor? Pessoas que erram, mas que hoje estão se arrependendo, que hoje querem mudar de vida. Assim como Tu mudaste a vida de Davi, que transformaste um pequeno pastor de ovelhas no rei, e num rei com muitas batalhas vencidas, Senhor. Mas um rei que errava, mas um rei que reconhecia o seu erro. Ou, Senhor, existem pessoas que, tal qual a mulher do fluxo de sangue, Senhor, estão aqui para serem curados. Curados da alma, curados do espírito, curados do passado. Passado este que ainda aflige os seus corações. Senhor, que Tu possas falar aos corações, Senhor, dizendo que a tua morte, a morte do Teu filho, foi o bastante para que o passado dela não possa acusá-la mais. Senhor, toma cada um em Tuas mãos, porque não importa, Senhor, que meia dúzia na Tua casa estejam bem.
Era o que eu conversava outro dia com alguns irmãos. O que importa é que a tua igreja cresça junto, possa começar a aprender de ti juntos, possam crescer em ti juntos, possam vencer batalhas juntos, possam orar juntos, todos juntos, Senhor, porque Tu nos chamaste. Se nós nos chamamos de irmãos, é porque somos uma família. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Faz um milagre nas nossas vidas, Senhor. E usa-nos conforme for a Tua vontade, Senhor. Senhor, que hoje seja um dia de mudanças. Que hoje seja um dia diferente. Que seja um marco na vida de cada um de nós. Porque Tu falaste profundamente ao meu coração. Inclusive das palavras que Tu me deste na hora. Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque Tu ainda falas no nosso meio. E ainda vai continuar a falar por muito tempo, até a Tua volta, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e ser conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando Deus me deu essa palavra, eu já tinha escrito ela, e hoje eu aproveitei uma brecha no trabalho para poder estudá-la. E sabe quando Deus fala no teu coração de necessidades de pessoas que você acha que nem precisam de ajuda? Deus me mostrava rostos. Eu queria te estimular a que você também pudesse ajudar as necessidades do teu irmão. Existem pessoas no nosso meio que estão fracas na fé. Existem pessoas no nosso meio que não estão mais congregando conosco, mas que não estão congregando em lugar nenhum. Eu queria te estimular a ir atrás dessas pessoas, porque são pessoas que estão necessitadas, e a nossa missão aqui na terra é de estar juntos, andando juntos. Sabe, um casal, quando o pastor ou até o padre, quando vai casá-los, que fala na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, nós estamos juntos, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Nós somos uma igreja, a igreja de Cristo. Se o teu irmão saiu daqui e foi para outra comunidade, foi para outra igreja, amém. Mas se você tem pessoas que você conhece que estão desviadas, irmão, vai atrás. Se você precisa de ajuda para ir atrás, procure um dos diáconos. Converse com um dos diáconos. Irmão, olha, eu preciso da tua ajuda. Ou então eu preciso da ajuda da igreja. Mas não deixe essa oportunidade passar. Se hoje Deus está te dando a oportunidade de se fortalecer, se fortaleça. Nós temos oração todos os dias aqui. Todos os dias pela manhã nós temos oração. De segunda a sábado nós temos oração na casa do Senhor. Só oração. De segunda a sábado. De segunda a sexta às 6 horas da manhã. Sábado às 8 horas. Vem junto. Vamos estar junto. Vamos batalhar juntos. O inimigo está se levantando para tragar as famílias. E ele vai minando. Não pensa você que ele aparece de uma hora para outra, com 2 chifres, um rabo de 2 metros de tamanho e com um tridente na mão. Ele não aparece assim. Ele vai devagarinho, com pele de cordeiro. E fala assim:
Faz isso não. Vai para a igreja hoje para quê? Ih, vai ter evento na igreja, tu vai para lá para quê? O shopping tá melhor. Não dê ouvidos a essa voz, porque nós somos uma família. Trate-nos como uma família. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Se não é seu parente, é seu irmão em Cristo. Se não é seu parente, é seu irmão em Cristo. Eu tenho vários irmãos em Cristo. Tenho 2 carnais, mas tenho vários irmãos em Cristo. Vamos andar juntos. Vamos fazer as coisas juntos. Porque isso é muito bom para a obra de Deus. A igreja cresce com isso. Amém? Vire-se para o seu irmão e fale assim: irmãos, estamos juntos. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá. E a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor vou desfrutar. Declare bem forte isso, diga: meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá. E a sua unção me respaldará. Eu não